E aí pessoal, tudo bem? Agora que a gente já viu uma parte sobre o mercado de armazenamento e também já conhecemos os produtos que a gente vai abordar, né, nesse treinamento Só Mais Expert, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática e nessa aula a gente vai falar sobre dimensionamento dos sistemas de armazenamento. A gente dividiu em alguns passos para que fique um pouco mais didático e o primeiro passo para fazer um dimensionamento de um sistema de armazenamento da maneira correta e sem surpresas, né, no final, o primeiro passo é a gente fazer o levantamento de cargas. Essa aqui é uma imagem que vocês vão encontrar no site da Sol Mais, nos kits que forem sistemas de armazenamento. E isso aqui nada mais é do que uma simulação do que a gente tem em sistema de armazenamento, o que é relevante, né? Que são esses números que a gente vai apresentar aqui agora. Isso aqui é uma tabela e está em formato de tabela exatamente para facilitar vocês a criarem a própria tabela nas propostas de vocês. E aqui o que a gente precisa levantar lá na instalação do nosso cliente é quais equipamentos a gente quer que estejam ligados ao armazenamento. O que isso quer dizer? Na falta de energia, ou seja, no modo backup do nosso sistema, o que será conectado de maneira emergencial? O que vai ser alimentado, por exemplo, por uma bateria na falta da energia CA ou então na falta de energia fotovoltaica, né? Então a gente faz o levantamento de equipamentos. Aqui eu coloquei uma coluna de quantidade, né? Quantos desses equipamentos a gente vai ter, a potência nominal desse equipamento, por quantas horas a gente vai utilizar, né? E o consumo que é potência vezes tempo, né? Seria aqui watts vezes hora, no dia a gente vai utilizar X consumo, né? Esse vai ser o nosso consumo. Então, como exemplo, eu quero começar aqui pelas lâmpadas, daqui a pouco a gente volta no refrigerador, que é um caso um pouquinho à parte, mas nas lâmpadas eu coloquei a quantidade 2, vocês vão ver que esse é um sistema um pouquinho bem mais simples, né? Do que normalmente poderá ser. Na próxima aula a gente vai falar sobre um dimensionamento um pouco mais avançado. Mas nesse primeiro momento, apenas para que a gente possa entender a lógica e isso fique gravado na nossa mente, eu coloquei lâmpadas de LED, coloquei 2, tá? A potência nominal das lâmpadas é 10 watts. Eu vou utilizar ela por 1 hora, por exemplo, no dia. Isso vai me consumir 20 watts. Olha, mas eu acho que eu utilizaria por mais tempo. Eu também, porém, aqui a ideia é que a gente possa fazer um dimensionamento muito simples para que vocês possam ver qual que é a lógica desse dimensionamento, tá bom? Então coloquei uma TV de LED, né, de 100 watts, também utilização diária de 1 hora apenas. O receptor de TV digital, coloquei 10 watts, também utilização de 1 hora. Roteador de internet, um roteador de internet, né, com 12 watts, eu coloquei a utilização de 4 horas. Então imagine que esse aqui é um cenário, imagine que seja uma casa de campo, onde o cliente às vezes vai lá para pescar e ele quer criar naquele ambiente uma célula de sobrevivência, né? Ele quer criar naquela casa de campo o mínimo de energia que ele precisa durante o período que ele está ali. Então não é muita energia que ele precisa, mas eu coloquei 4 horas aqui de roteador. Recarga para celular, eu coloquei uma, tá? Ventilador médio, a gente colocou aqui um ventilador de 100 watts ligado por 1 hora. E aqui eu coloquei o que a gente chama de uso geral. O que é isso? É muito importante no sistema de armazenamento a gente não engessar demais quanto e o que o cliente vai utilizar. Ou seja, se a gente deixar sempre no limite, em algum momento o cliente ligar mais um celular para carregar, ou então acender mais uma lâmpada, enfim, eu coloquei 2 lâmpadas e em vez de utilizar 1 hora, o cliente resolveu utilizar 2, 3, 4. Tudo isso eu nunca posso colocar no limite, porque eu vou correr um risco muito grande. Então o que a gente faz? Amplia esse limite que a gente tem e coloca um dado como uso geral. Coloquei aqui 1100 watts para deixar bastante livre para o nosso cliente ligar mais alguma lâmpada, né? De repente mais uma televisão ou então assistir um filme maior, né, que dure mais tempo. Tudo isso aqui vai sair do meu uso geral, que eu coloquei 1100 watts aqui. E nesse sistema, nessa tabela, né, o que é mais importante para nós são essas duas informações: a potência dos nossos equipamentos em watts e o nosso consumo diário. Então gravem isto, que vocês vão ver isso na prática agora nos próximos slides, mas a potência vai nos dizer qual inversor utilizar e o consumo diário vai nos dizer quantos painéis e quantas baterias a gente precisa, tá? Então a primeira pergunta que às vezes o nosso cliente faz quando a gente vai falar sobre armazenamento é: essa bateria que você está me vendendo dura quanto tempo? A resposta é: depende de o que a gente colocou na nossa tabela de dimensionamento, tá bom? Antes da gente passar adiante, o refrigerador do Plex, a gente colocou, por exemplo, 3 horas de utilização diária.
Olha, mas eu acho que o refrigerador seria uma carga que o cliente nunca desligaria. Então eu coloquei 300 watts, que é a potência nominal dessa geladeira, né? E utilização de 3 horas. O que acontece? Quando é um refrigerador, principalmente motores, né? Aqui eu coloquei uma observação, ó, sempre levar em consideração cargas indutivas, motores elétricos. Às vezes tem uma corrente de pico um pouco mais alta. Na segunda aula de dimensionamento a gente vai ver como tratar esses casos de motores, de bombas, enfim. Mas o refrigerador, que provavelmente é um caso muito comum, refrigerador, ar-condicionado, também freezer, por exemplo, são cargas que a potência deles é relativamente alta e o consumo depende muito da utilização. O que isso quer dizer? Um refrigerador de 300 watts de potência instantânea, ele não passa, a cada hora ele não está consumindo 300 watts. Porque o motor dele entra em funcionamento, pode ser em potência máxima, e quando ele atinge uma temperatura, né, o refrigerador atinge a temperatura que foi programado, ele diminui a potência para economizar energia, né? A maioria dos equipamentos fazem isso, isso já vem de fábrica nesses refrigeradores. Por isso, quando você estiver dimensionando refrigerador, você considera a potência nessa tabela de potência, e aqui no consumo você pode diminuir as horas de utilização. Em média, uma residência, né, comum aí, 4 pessoas, 5 pessoas que utilizam a geladeira, que em 24 horas ela trabalha em potência máxima no máximo 6 a 8 horas. Tá? Então eu coloquei 3 horas porque a nossa ideia aqui é uma casa de campo onde a utilização dela é muito pequena, né? A utilização do refrigerador é muito pequena. Então ela vai consumir aproximadamente 900 watts no meu dia, tá? Aproximadamente. Isso aqui você pode fazer essa estimativa, né? Diminuindo as horas de utilização, ou você pode olhar na etiqueta do seu produto, procurar na internet de repente, e você encontra qual é o consumo diário desse refrigerador, qual é o consumo diário desse freezer. E isso vai te facilitar a fazer uma conta mais assertiva em relação ao consumo, tá? Então, o único que não vai seguir essa regra de multiplicação, todas as outras cargas aqui, ó, lâmpada, TV, receptor de TV digital, roteador de internet, recarga para celular e ventilador médio, a potência dele é a potência que normalmente ele utiliza enquanto você estiver utilizando aquele equipamento. Ou seja, o consumo dele é igual à potência nominal dele vezes o tempo, literalmente. Agora a geladeira é um caso à parte que você tem que ter um pouco mais de atenção. Na segunda parte do dimensionamento a gente vai falar mais sobre esses motores e cargas indutivas, tá bom? Agora que nós já temos a nossa potência e o nosso consumo, agora a gente vai para o segundo passo, que é a escolha do inversor. Então essas são as opções que a gente já viu anteriormente, tá? Que é os inversores da Must com saída 127, né, de tensão 127 e 220, e os inversores da Lux Power com saída monofásica 220 e o bifásico 127 220, né, que é o SNA 5000BR. Aqui eu trouxe mais algumas informações porque é neste momento de dimensionamento que a gente tem que ver qual tipo de inversor a gente precisa. Se eu preciso de um inversor um pouco mais simples, já resolve o meu problema, ou se eu preciso de um inversor mais robusto para entregar uma solução mais completa para o meu cliente. Então, no caso dos inversores da Must, você que já assistiu às aulas anteriores já está acostumado com os produtos, mas nesse momento do dimensionamento você vai decidir qual inversor você vai ofertar, né? Qual inversor você colocar no seu kit para ofertar para o seu cliente. Os inversores da Must, a diferença deles é apenas que um a saída 127, o outro é 220, mas eles são monofásicos e eles não operam em paralelo, tá? Então, para uma solução single, ou seja, que não envolva colocar inversores em paralelo, que não precise uma solução mais robusta, você pode utilizar esses inversores sem problema nenhum. Ele tem uma MPPT, tá? Suporta baterias de lítio, de chumbo, tranquilamente, e também tem contato seco se necessário. Os inversores monofásicos 220 da Lux Power, que é o SNA 5000 WPV, né? Ele é potência de 5 kW, monofásico, e esse você consegue colocar em paralelo. Até 10 inversores em paralelo, caso você precise fazer uma rede off-grid, né, muito maior. Ele tem 2 MPPTs, caso você precise também. Também comunica com baterias de lítio, de chumbo. Tudo você precisa, depende muito da bateria. Se você está usando bateria Must com inversor Must, a comunicação é perfeita. Se você usa inversor Lux Power com bateria Lux Power, também a comunicação vai ser perfeita. Ambos você pode inverter, né? Eu posso usar Must com Lux Power sem problema nenhum, e posso utilizar outras marcas se assim o desejar. Depende muito da comunicação que essa bateria vai conseguir fornecer para o meu inversor,
correto? Também tem a comunicação de contato seco. Lembrando, pessoal, que o contato seco que o inversor entrega é apenas a comunicação que o inversor vai receber. A automação, normalmente, ela é feita externa ao inversor, né? A automação de uma chave contatora, de repente, e tudo depende do gerador que você vai precisar. Então, o contato seco é utilizado para ativar geradores, né? De maneira automática, e depende muito do gerador que você vai utilizar para saber como utilizar o contato seco, de que maneira configurar ele. É uma aula à parte a gente falar somente sobre automações de gerador a diesel. Não é muito, está relacionado, mas não é muito foco do Som Mais Expert. Mas todos os equipamentos que a gente vai estar comentando aqui, eles têm o contato seco acoplado ao equipamento, tá? Esse inversor ele também tem uma ótima opção de configurar o horário de carga. Então você pode configurar o horário que você quer absorver da rede, o horário que você não quer absorver da rede. Ele tem várias funcionalidades que numa próxima aula a gente vai entrar mais a fundo, né? Após a instalação do inversor, a gente vai falar sobre como utilizar e como mudar os modos de operação. Tá bom? E também tem o SNA 5000BR, que é um inversor bifásico. Se a região que você está, a tensão da rede ela é monofásica 220 ou monofásica 127, a rede do cliente, qualquer uma dessas outras três soluções já te atende. Se o cliente tem duas cargas, de repente o refrigerador dele é 220, mas as outras cargas todas são 127, então você precisa de um inversor bifásico. Você precisa que ele atenda as duas demandas ao mesmo tempo, tá? Esse inversor ele suporta até 16 inversores em paralelo também, tem duas MPPTs, comunicação também, bateria de lítio, bateria de chumbo. Esse inversor ele tem todos os disjuntores integrados, aqui na imagem já dá para ver. Nas aulas anteriores, se você não assistiu, volte lá e assista as aulas, onde eu falo um pouco mais sobre essas proteções internas. Contato seco, também tem configuração de horário de carga e a FCI com Rapid Shutdown, já pronto para as normativas brasileiras, pronto para o mercado brasileiro que tem se tornado cada vez mais exigente, né? E ainda, pessoal, podemos, passando para o terceiro passo, né? A gente já escolheu os equipamentos, a gente já segmentou a nossa carga, né? Nessa primeira etapa, o primeiro passo é a gente segmentar essa carga. Então, cargas segmentadas, separação de quadro, tudo está relacionado com a mesma lógica, que é separar quais equipamentos eu quero que sejam acionados quando faltar energia CA, né? Ou seja, quais equipamentos vão ser fornecidos, vão ser alimentados pela bateria. Uma dúvida que você pode pensar nessa etapa ainda e se o cliente quiser conectar tudo? Todo o quadro dele vai ser lançado nesse armazenamento. Então, mesmo assim, a gente precisa fazer o dimensionamento de carga e saber qual inversor escolher, né? E em seguida, quantos painéis eu vou precisar, que é o meu próximo passo. Então, eu já escolhi as cargas, já escolhi o inversor, agora eu vou dimensionar quantos painéis eu vou utilizar para esse sistema. E aqui tem uma tabela que a gente obteve ela lá do Cresces, é domínio público, tá? O que essa tabela nos mostra? Ela mostra a média, né, e a irradiação por mês de cada cidade, de cada localidade do Brasil. Você pode jogar o CEP lá, por exemplo, o código postal, e ele vai obter os dados de potencial solar dessa região, tá? Eu peguei aqui o potencial solar de Maringá, que é onde a Som Mais, onde fica a sede da Som Mais, tá bom? E ele me mostra alguns dados importantes, né? Então eu tenho aqui de janeiro a dezembro o potencial solar de cada um desses meses. Aqui eu tenho a média mensal, né? E eu tenho também o meu pior cenário. E esses dois dados aqui são muito importantes para a gente. O pior cenário e a média anual de irradiação. Por quê? Porque no pior mês, o meu sistema off-grid, principalmente se o meu sistema off-grid ele é isolado da rede. Ou seja, eu não tenho conexão com a rede. Ele é só painel fotovoltaico e bateria. Se ele é totalmente isolado, então eu preciso garantir que no pior mês eu tenha potência suficiente para atender minhas cargas e carregar minha bateria também, tá bom? Por isso que é um erro muito comum no mundo do off-grid. O pessoal olha assim, o dimensionamento de painel é o mesmo. Se eu já sei dimensionar para um grid, a mesma coisa para off-grid. Aqui você tem que ter um pouco de atenção. Se você tem conexão com a rede, realmente é praticamente a mesma coisa, não vai mudar muita coisa. Agora, se você não tem conexão com a rede, ou seja, você depende exclusivamente da geração solar, é muito importante você levar em consideração o seu pior cenário. Nesse caso, a gente vai dimensionar no nosso pior cenário. Eu vou dimensionar considerando
que no mês de junho vai ter pouco sol, vai chover todo dia, vai estar nublado, ou seja, a minha radiação vai estar lá embaixo. Se eu dimensionar sendo otimista, né, pode ser que no mês que a geração não seja muito boa, eu deixe meu cliente na mão, né, ele vai ficar no escuro lá, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que ser, na verdade, um pouco pessimista, né? Eu tenho que imaginar que eu vou ter o pior cenário possível, que é nublado, vou ter uma radiação muito ruim, né? Enfim, e outras intempéries que estão relacionadas à geração fotovoltaica que vocês conhecem muito bem. Tudo isso leva em consideração no off-grid puro, principalmente quando ele está isolado da rede, tá? Num sistema híbrido, a gente vai considerar a média mensal para dimensionar quanto de energia a gente vai injetar na rede, tá? Então, em sistemas de armazenamento, eu tenho algumas maneiras de obter esse sistema de armazenamento. Eu posso ter um sistema on-grid já instalado e eu chego apenas com o inversor off-grid para o cliente. Vocês viram isso em algum momento com o Augusto na aula comercial, né? Que é possível a gente fazer um retrofit desse sistema on-grid colocando apenas o inversor off-grid. Se eu estou dimensionando apenas o off-grid, então eu não vou considerar a média, eu vou considerar apenas o pior cenário. Se eu tenho um sistema on-grid, então eu não considero o pior cenário, eu considero apenas a média. Se eu tenho um sistema híbrido, eu preciso considerar os dois. O pior cenário para minhas cargas emergenciais e a média de geração para a quantidade de energia que é injetada na rede. Tá? Então você precisa estar atento, porque como é um sistema que abarca tanto conectado à rede como desconectado à rede, você precisa ter os dois tipos de dimensionamento, beleza? E como que essa conta ficaria, né? Antes da gente ver qual é a potência que realmente a gente vai precisar, um dado que é muito importante você levar em consideração no seu dimensionamento é a inclinação dos módulos, tá? Muitos instaladores, integradores, na hora de fazer o dimensionamento, imagina o seguinte, cara, eu sempre utilizo 17 graus, 20 graus, 15 graus, 23 graus, enfim. Na minha região, essa é a minha inclinação a norte, né? Boa parte do Brasil utiliza inclinação a norte. Existe uma pequena região do Brasil que está acima da linha do Equador que precisa virar os seus painéis para o sul, né? Mas a maioria do Brasil vai inclinar o seu painel a norte, aqui no meu caso é a norte porque a gente está em Maringá, no Paraná, e então essa é a inclinação que a gente utilizaria. Se eu fosse dimensionar um sistema on-grid, eu imagino que eu utilizaria provavelmente 20 graus, por exemplo. Eu utilizaria 20 graus porque a minha média, se eu levar em consideração apenas a média, a minha melhor média é a 20 graus. Agora no sistema off-grid, eu vou levar em consideração o meu pior cenário. Então qual é o meu melhor pior cenário? Dos 4 que eu coloquei aqui, 4 opções que eu tenho, 0 graus, 23 graus, 20 graus e 39 graus, o melhor pior cenário é o de 39 graus. Na média, eu vou perder um pouco de geração, né? Na média aqui, ó, 4.9, eu vou perder um pouco de geração. Agora, em todos os meses do ano, a minha geração solar, ela é muito próxima um mês do outro. E no meu pior cenário, eu ainda tenho 4,64 de radiação solar. Tá bom? Então, no meu pior cenário, o meu sistema on-grid está resguardado. Por isso que até a inclinação dos módulos pode ser que altere, dependendo do tipo de sistema que você está dimensionando. Beleza? Então agora já sabemos a carga, já sabemos qual inversor a gente vai utilizar, nós já sabemos que o nosso painel tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração, né? Que é o melhor e pior cenário e também a inclinação desses módulos, né? Mas como que seria a conta realmente para a gente encontrar a quantidade de painéis que eu preciso? Se a gente voltar no nosso dimensionamento, para ficar bem claro, a gente volta no nosso dimensionamento, eu vou encontrar o meu consumo, né? Ou seja, diariamente eu vou consumir 2.293 watts. Isso significa que os meus painéis precisam entregar para o meu sistema, né? Precisam fornecer para mim pelo menos 2.293 watts. Então eu tenho que dimensionar com base nesse número. Como é que a gente faz essa conta? Eu vou dividir aqui 2.293 por 3 horas de sol pleno. Olha, na minha região é 4 horas, eu divido por 4, eu divido por 4.2, 4.8, 4.5, isso independe aqui, varia muito de região para região. Mas aqui a gente já está considerando aqui algumas perdas, né? Por isso que eu dividi por 3 horas de sol pleno. Eu vou encontrar pelo menos 800 watts que eu preciso, tá bom? E eu vou sempre multiplicar por 2 esse valor. Eu vou somar 800 watts de potência para as cargas e 800 watts de potência para a bateria. Ou seja, os meus painéis, é uma ideia que você tem que levar em consideração. Eu quero que eles forneçam potência para minhas cargas instantaneamente
E eu quero que sobre energia para ir para a bateria. Se não, durante o dia seu cliente vai estar muito bem alimentado, está tudo funcionando, tudo ligado, mas à noite não tem bateria. Por quê? Porque durante o dia não sobrou potência para ir para a bateria. Se eu multiplicar por 2, então essa potência, eu tenho 1.600 watts. Aqui eu vou levar um pouquinho a potência, considerando perda de temperatura, dias nublados e outros fatores. E eu chego nesse cálculo, né? Eu levei 20% aqui. Eu chego nesse cálculo de que eu preciso pelo menos 1.900 watts de potência fotovoltaica. Beleza? Essa é a conta que eu fiz para chegar no meu dimensionamento fotovoltaico. Então eu tenho o meu levantamento de cargas, eu sei qual que é o meu consumo e a minha potência. Eu escolhi meu inversor com base na minha potência nominal das cargas, né? Eu escolhi meus painéis, eu preciso de pelo menos 1920 watts de potência e agora está na hora já de eu começar a pensar no meu kit, né? Esse aqui é um kit que está lá na Solmais, no site da Solmais, você vai encontrar um kit, esse sistema que conta com 4 painéis Trina 575. Esses 4 painéis vão fornecer para nós 2.300 watts de potência fotovoltaica, né? Então eu preciso de 1920, eu fui lá e comprei um kit que tem pelo menos 2.300 exatamente para sobrar energia para mim e eu ficar muito tranquilo com relação a isso. Você vê que no sistema de armazenamento a gente nunca joga a régua no limite. É muito arriscado você jogar no limite. Você sempre tem que contar com alguma perda, você sempre conta com uma sobra, né? Isso é muito importante. O integrador que sabe dimensionar bem esse sistema é o integrador que pensa que em algum momento pode faltar energia. E ele sempre pensa nessa sobra, né? Então, pessoal, já que a gente escolheu as cargas que a gente vai conectar, já escolhemos o inversor, já escolhemos quantos painéis eu vou utilizar, qual é a potência de painel que eu vou utilizar. Agora chegou a hora de escolher a bateria, né? Que é o último elemento aí do meu sistema, né? No nosso levantamento de cargas, a gente tinha 2 números, né? A potência instantânea, o que significa? Se eu ligar todas as minhas cargas de uma vez, eu vou estar consumindo 1.647 watts hora. Se eu ligar tudo isso aqui de uma vez, né? Agora, se eu dimensionar, se eu usar com sabedoria, né? Se eu for, por exemplo, lâmpada 1 hora, televisão 1 hora conectado, roteador somente 4 horas, enfim. Se eu fizer essa regra de utilização, então o meu consumo ele não vai ser 1.647 vezes 24 horas. Eu vou usar conforme a tabela que eu dimensionei, tá bom? Isso é super importante para a gente entender quantas baterias a gente vai utilizar, beleza? Como que eu vou escolher a bateria? Aqui eu tenho uma bateria, você pode escolher a bateria da Must, bateria da Luxpower, que a Solmais vai te fornecer. Se a gente considerar um total de cargas de 1.647, por exemplo, imagina que liguei toda a minha carga, tudo de uma vez, ele está consumindo 1.647 ali de maneira instantânea. Eu tenho 2 baterias à disposição. Se você ainda não assistiu um módulo que a gente fala sobre as baterias à disposição, volte algumas aulas atrás que a gente fala sobre todos os detalhes de cada uma das baterias, tá? Mas eu tenho uma bateria de 2.56 da Must e eu tenho uma bateria de 5.12, tenho a 5.12 da Must também e tenho a da Luxpower, tá? Então vou considerar as duas aqui para você ter ideia do dimensionamento. Se eu ligar toda a minha carga instantânea, liguei tudo de uma vez, eu estou consumindo 1.647 watts. Essa bateria que é 2.56, ela é 2.560 watts hora, ela vai durar 1h30. E essa minha bateria de 5.12 vai me dar uma autonomia de 3 horas, tá? Isso ligado tudo de uma vez. Liguei tudo de uma vez, uma dura 1h30, a outra é o dobro de potência, né? Então naturalmente vai durar aproximadamente 3 horas, tá? Agora olha como que a conta muda quando nós aprendemos a gerenciar a nossa energia. Se eu levar em consideração, não esses 1.647, mas eu levar em consideração os 2.293 de consumo no dia, 2.293 para 24 horas, essa minha bateria dura 24 horas e essa minha bateria aqui dura 48 horas. Porque eu estou consumindo 2.293 watts no dia. Então, em 24 horas esse é meu consumo. Essa minha bateria dura 24 horas. E uma bateria de 5.12 dura 48 horas. Assim que a gente calcula a autonomia, qual que é o meu consumo diário e quanto que isso aí vai representar, qual é a porcentagem disso da minha bateria, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Você vai ter alguns clientes que vão adquirir o mesmo sistema, com a mesma quantidade de painéis, mesma bateria, mesmo inversor, tudo idêntico. Um pode ser que dure a bateria 2 horas, 3 horas. O outro vai durar 12 horas, 15 horas. Por quê?
Porque esse que tem o mesmo sistema, ele está demandando mais energia, ele está consumindo mais energia. Teve um aluno do Sou Mais Expert presencial que fez uma analogia que eu acho que vale a pena deixar aqui para vocês. É como se fosse a quantidade de dados que a sua operadora te fornece, né? Você tem lá 10 GB de internet. Se você assiste todos os stories, entra numa live ao vivo, baixa aplicativos, enfim, o seu nível de download é muito alto, esses 10 GB rapidamente vão ser consumidos. Agora, se você é aquele cara que até para baixar um áudio pensa 2 vezes antes de baixar, né? Utiliza o mínimo ali de consumo de internet. Esses mesmos 10 GB vai se multiplicar durante um período muito maior. A mesma coisa na bateria. Se eu tenho uma bateria de 5.12 kWh, quanto tempo ela dura? Ela dura 5 kWh. Ou seja, se eu tiver uma carga de 1 kWh, ela vai durar 5 horas. Se eu tiver uma carga de 2 kWh, ela vai durar 2 horas e meia. E assim por diante. Esse é o cálculo que a gente faz. Então é isso, pessoal. Já depois de a gente fazer o dimensionamento, levantamento de cargas, descobrimos ali a nossa potência instantânea, descobrimos nosso consumo, escolhemos nosso inversor, escolhemos a quantidade de painéis que eu preciso e decidimos a quantidade de baterias que eu vou colocar, tá bom? Lembrando que no caso dos sistemas com a Must, você pode colocar até 16 baterias em paralelo. No caso dos sistemas com Lux Power, você pode colocar até 32 baterias em paralelo, tá bom? Tudo depende do que você precisa alimentar e por quanto tempo é necessário, beleza? Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre dimensionamento, dessa vez um pouco mais avançado, bom? O nível de dificuldade vai aumentando e eu quero que você fique comigo aqui para a gente ir até o final desse treinamento juntos, beleza? E eu quero ver você lá. Valeu!